Muito bem. Vamos à frase do Shinran Shonin. Ichinen é a fé sem a mente dupla. Por isso, ela é chamada de Ichinen, né? Novamente. Ichinen é a fé sem a mente dupla. Por isso, ela é chamada de Ichinen, né? É, já é Já tenho feito vários vídeos partindo dessa frase, não é? E esse é mais um vídeo aí que tem a pretensão de durar cerca de 60 minutos. É, a, uma motivação dessa nova gravação desse vídeo, não é? Uma motivação é, claro, evidentemente, o meu entendimento atual da filosofia oriental, da filosofia budista, não é? E qual é o meu entendimento atual, né? Em se tratando de mente dupla, não é? A mente dupla, vamos usar primeiro a definição. A mente dupla é o que é a mente dupla? É a mente que oscila, não é? Entre crença e descrença, não é? Crença e descrença no quê? Na, uh, na salvação através da força do Buda Amida, do rei dos Budas do universo, né? Ora, o estado de espírito é de crença na salvação, e ora, o estado de espírito é de descrença em relação à salvação, não é? O meu estado de espírito no, visto sob o prisma da mente dupla, o meu estado de espírito é, evidentemente, de crença, não é? E é claro que quando o estado de espírito é de crença, né, existe, evidentemente, a sua alegria, né? E também existe um estado de espírito de alto astral que merece uma atenção, não é verdade? Porque o estado de espírito de alto astral também é perigoso, né? É perigoso porque se você, vamos dizer, sobe de modo muito vertical, não é? Num estado de espírito de euforia, de alto astral, né? Você que tem muita experiência de vida já sente que a queda, né? Vamos dizer assim, a ascensão e queda, né? A queda também é proporcional à subida, né? Se subiu de modo vertical, a queda também é vertical, né? Sob outro ângulo, mente dupla é o mundo do aspirante a Buda, né?
É o mundo do aspirante à salvação, né, através do Buda Amida, né? O, é o mundo em que vive o aspirante, não é? É a mente dupla. E é claro, como eu disse, eu estou no estado de espírito de crença, de alto astral, de uma certa euforia, e, por, e portanto, e também, né, um cuidado em relação a esse estado de espírito, não é? Se eu deixar por conta desse estado de espírito, enfim, é como se eu é como se eu optasse por alguns momentos de, vamos dizer assim, de férias, não é? Um feriado, né? Em que eu fico, vamos dizer assim, livre por um determinado tempo, livre do estresse, livre da luta, né? Livre da labuta, livre da batalha evidentemente, por, em busca de resultado, em busca da sobrevivência, né? Então, esse estado de espírito da crença, né? É isso, né? É um estado de espírito em que a gente acaba tentando policiar, não é? Para que a queda seja, vamos dizer assim, menos trágica, né? Mas também o mundo do aspirante, que é a mente dupla, é ele, esse mundo é controlado pelo próprio Buda Amida, né? O Buda Amida também controla a nossa caminhada, né? De tal modo que se o aspirante está num local muito perigoso, né? O próprio Buda Amida controla as nossas ações, as nossas escolhas, o nosso movimento, né? E talvez esse exercício de fazer vídeo também seja esse trabalho do Buda Amida, né? Pode ser que seja, né? Pode ser que seja o Buda Amida conduzindo o Hideo Yahiro, Hideo Yahiro, para a direção mais segura, né? Do contrário, se eu não estivesse aqui sentado de joelhos, não é? Na posição chamada Seiza, né? Em japonês, Seiza, né? Sentado aqui de joelhos, né? Se eu não estivesse nessa posição, fazendo esse trabalho de gravação, né? Talvez eu estivesse tomando outra atitude que talvez fosse arriscada, talvez fosse perigosa, não é? Talvez fosse, enfim, insegura, né? De tal modo que eu posso supor que esse trabalho de gravação também é o Buda Amida controlando o Hideo Yahiro, controlando
os meus movimentos, né, as minhas ações, né, e também as minhas ações mentais, o meu pensamento, né, e tudo mais, né? Então, também é um exercício de 60 minutos de paciência, né, que eu tenho que ter. É claro, é um exercício de paciência também misturado com paciência misturada com prazer, porque se o estado de espírito é de crença, né, a fluidez verbal acontece, né? Se eu estivesse num estado de espírito de descrença, né, a linguagem não seria tão fluida e talvez fosse uma linguagem mais áspera, não é? Uma linguagem não tão produtiva, não é? A linguagem, o ideal, claro, de todo ser humano sempre é a paz, não é verdade? Um estado de espírito de tranquilidade, de serenidade, né? De alegria e de paz, não é? Se o estado de espírito é de descrença, é um, é um, vamos dizer assim, é um local extremamente estressante, não é? Extremamente áspero. É um local, talvez até perigoso, um local perigoso do ponto de vista da expressão, né? Da linguagem, né? É, tanto é que aqui no mundo da internet a gente se depara com muitos maus exemplos, né, de um exercício de linguagem, né? Por exemplo, palavras de baixo calão, né? Jamais entrará no meu discurso, não é? Muito embora seja isso possa até parecer uma arrogância, não é? E é de fato uma arrogância do, do intelectual, né? Do intelectual nobre, não sei o quê. Arrogância de olhar de cima para baixo, fulano, beltrano, cicrano, que usa palavras de baixo calão, palavrão, à torto e à direito nos seus vídeos, né? Que muitas vezes são vídeos que têm muito mais repercussão do que os meus vídeos, né? E aí o argumento de fulano, beltrano, cicrano mas quantas visualizações tem o seu vídeo? O meu tem trocentas visualizações, né? Evidentemente, esse é um aspecto também que faz parte do meu pensamento. E existe uma noção, que é uma noção, evidentemente, uma chamada visão de mundo, né? Essa gravação, conforme eu falei agora há pouco, é trabalho, né, do Buda Amida, né, para que eu caminhe de modo seguro rumo ao Itinen, que é a fé isenta da mente dupla, a fé sem a mente dupla, né? Então,
aproveitando o fato de eu estar falando aqui agora do Itinen, que é o mundo da felicidade absoluta, o mundo da felicidade suprema, não é? É o mundo da conclusão da conclusão do sentido da vida, né? Do objetivo da vida, do propósito da vida, né? Que é o Itinen, né? E aí, em relação ao Itinen, a felicidade absoluta, existe, nos termos da filosofia oriental, existe a chamada felicidade relativa, né? Então um assunto que é muito interessante raciocinar, pensar sobre esse assunto, enfim, parece ser uma forma muito eficaz de pensar, né? As felicidades relativas, né? Isso faz parte também de um entendimento, né, atual, aqui agora, que eu tenho, né? No dia a dia, a gente fica meio que alienado, não é? Na procura da felicidade relativa, né? É, é uma coisa, claro, complexa, né? O nível do aspirante é o nível zero, o nível de Buda é o nível 52, é, em se tratando de graus de sabedoria, né? Portanto, o nível da sabedoria de Buda uma realidade muito distante do nível da sabedoria do ser humano aspirante a Buda, né? Por isso é complexo. Evidentemente, o assunto é complexo para o nosso ponto de vista de ser humano, é, que é que só que tem uma estrutura 100% voltada, né? Essa estrutura 100% voltada à felicidade relativa, né? É uma como é que é uma estrutura que é 100% voltada à felicidade relativa consegue conceber felicidade absoluta? Ué, a minha mente é uma mente de estrutura relativa. Como é que uma mente de estrutura relativa consegue conceber uma felicidade absoluta, né? Vamos dizer assim que a estrutura do ser humano é isso, né? A estrutura do ser humano é uma estrutura moldada, né? A estrutura do ser humano é a estrutura de aspirante a Buda, aspirante à salvação do Buda Amida. Uma estrutura moldada pelo próprio Buda Amida, né? Inclusive o próprio Buda Amida é que proporciona um, um ser de outra natureza, por exemplo, os animais, os insetos, os animais em geral, né, e tudo mais. O fato de nascer como ser humano é graças à intervenção do Buda Amida, né? Na verdade, é graças 100% à força do Buda Amida, né?
E qual era o foco da coisa nessa gravação? O foco é o fato de eu conseguir, né, eu, aspirante a Buda, 100% feito de felicidades relativas, né? A minha mente só consegue focar em felicidades relativas. Então, o que é essa presença do tema, do assunto felicidade absoluta na minha estrutura? O que é isso, né? É um entendimento, né? É um entendimento, né? É um entendimento, e é claro, do ponto de vista da mente dupla, é o estado de espírito da crença, né? E, e também é uma coisa, como é que eu diria? Dessa estrutura do ser humano capaz de entender, né, a filosofia oriental, né, o budismo, né? E é claro, é um entendimento que é, vamos dizer assim, gradual, gradativo, não é? Que gera exclamações, ó, né? Nossa, né? Entendi, né? São degraus, né, de entendimento que a gente vai subindo mesmo, né? E aí, enfim, a presença desse conceito de felicidade absoluta, o conceito do Ichinen, né? O mundo, né, da conclusão, né? Do, da conclusão do porquê termos nascido como ser humano, né? Vamos dizer assim, o objetivo final, derradeiro, último de uma existência de milhões, bilhões, trilhões de anos, né? Que só acontece enquanto seres humanos, né? Então, você que está ouvindo aqui e ficou 23 minutos aí ouvindo essa gravação, você é um felizardo, não é? Que compreendeu que o Hideo Yahiro, né, o aspirante, está na última etapa, né? Na última etapa e que pretende não sair desta vida sem ter sido embarcado no Namo Amida Butsu, né? Através da força, da própria força do Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu, onde está o Namo Amida Butsu aqui? Vou apontar com o dedo. Tá aqui está o arroz, aqui o bolinho de arroz, né? Bastante visível o meu bolinho de arroz aqui que eu faço aqui no meu oratório. E lá no fundo está, em ideogramas chineses, Namu Amida Butsu, né? Que é o navio construído pelo Amida Butsu, que é o Buda Amida, né? Aproveitando a ocasião, eu vou falar aqui também que tem as flores, né, que eu uso aqui, essa é uma planta chamada, bom, já que eu acabei dando início, vou ter que revelar, né, que eu uso calanchou dobrado, que é a planta que eu uso para fazer. Cada um faz
que achar. Eu uso porque é muito prático, a durabilidade dura bastante, né? Portanto, eu adotei essa planta e isso aí é uma coisa mais pessoal, mas aí, já que eu comecei a falar, eu tenho que revelar. Enfim, as flores representam a compaixão do Buda Amida, né? O amor do Buda Amida, né? Que está relacionado, evidentemente, o amor do Buda Amida, a compaixão, o amor do Buda Amida está relacionado, a compaixão do Buda Amida está relacionada ao estado de espírito da crença, do entendimento, né? Que é o trabalho é o trabalho de, vamos dizer assim, fornecer uma determinada felicidade relativa, né, para que a gente possa respirar um pouco, né? Porque a vida é basicamente sofrimento, né? Sofrimento, muita demanda, muito sofrimento, muita luta, não é? E aí alguns instantes, algumas, algum, alguns momentos em que a gente pode respirar um pouquinho, né? Para seguir adiante aí nas próximas lutas, né? Nas próximas guerras. E aí que é onde trabalha aqui essa luminária que se parece com uma vela, né? Representa a força do Buda Amida, né? Nos momentos de luta, nos momentos de disciplina, né, de dedicação, é necessária muita força, né? E aí trabalha a sabedoria, que é a força do Buda Amida, representada pela, pela luz da vela, no caso, uma vela elétrica, né? Uma luminária que imita uma vela, né? Então, esse momento, portanto, é um momento em que eu estou respirando um pouco, né? Com uma determinada felicidade relativa, e aí existe um cuidado para que eu não fique naquele alto astral exacerbado, porque se eu ficar naquele alto astral exacerbado, vou ser puxado para baixo na marra, né? E eu não quero isso, né? E muitas vezes puxado na marra e de modo muito dolorido, né? né? Vocês devem até imaginar o que seja, né? E é difícil até falar, revelar isso, né? Todo mundo tem coisas muito preciosas, né? Intimamente muito preciosas. Ninguém quer perder aquilo que é muito precioso na sua vida, né? E há esses, vamos dizer assim, uma certa paranoia, mas que também é uma paranoia positiva, não é? Acredito eu, não é? Em relação àquilo que a gente construiu, né, e que a gente não quer perder assim de modo trágico, não é? Mas enfim, e também esse momento é um momento de uma também ah, de uma certa pausa nessa coisa, digamos, um tanto quanto violenta
da impetuosidade dos meus desejos, né? É uma coisa impetuosa, né? Essa gana, né? Que pode ser uma ganância, né? Ganância, não é verdade? E diante disso, uma certa pausa, né? Uma certa censura em relação à ganância sem fim, né? E aí, você também deve até imaginar do que eu estou sofrendo aqui agora, né? E do que também todos nós sofremos bastante, evidentemente, né? E tememos, né? Temos muito medo, né? De estar à mercê dessa nossa desses nossos desejos insaciáveis, né? E aí uma certa pausa, né? Um certo, claro que os desejos, você aprende com a filosofia oriental que os desejos são realmente ilimitados, né? Não existe a sensação de saciedade, a gente nunca está satisfeito, não é? Então o desejo é insaciável, né? Então é uma preocupação de toda a humanidade, né? Enfim, de todos os aspirantes, né? Porque não tem, vamos dizer assim, a sabedoria para lidar com os seus desejos, né? Eu me considero um aspirante que não tem sabedoria para lidar com os próprios desejos, né? Então, talvez seja um trabalho do Buda Amida para tentar administrar os meus próprios desejos, né? Basicamente 5, né? Desejo de alimentação, desejo de bens materiais, desejo sensual, desejo de fama e desejo de sono, né? São desejos extremamente fortes, né? Em toda a humanidade. Aliás, desejos que são fortes tanto para o aspirante quanto para quem já adentrou o mundo do Ichinen, o mundo da felicidade absoluta, né? É claro que a diferença é que para quem já concluiu o objetivo da vida, não é? Vamos, por exemplo, quem já concluiu o objetivo da vida e acabou recaindo, por exemplo, né? Por exemplo, acabou, por algum motivo, acabou recaindo no vício, no álcool, por exemplo, né? A pessoa pode se tornar vamos dizer assim, um alcoólatra que vive nas ruas, né? Nos albergues, né? E olha, aliás, e olhe, você, olhe. E olhe, muitas vezes a gente se depara trocando palavras com um alcoólatra que vive aí nas ruas das cidades, né? Muitas vezes a gente vive trocando ideias e a gente acaba tendo uma noção até diferenciada, vamos dizer. Às vezes o alcoólatra pode até ser um
Buda, né? Uma pessoa que já adentrou o mundo da felicidade suprema, né? Então, o Buda não tem essa preocupação que o aspirante tem, né? Porque o Buda pode ser um alcoólatra, mas quer dizer, o Buda, vamos dizer assim, a pessoa que entrou no mundo da felicidade absoluta. Ele pode ser um alcoólatra, né? Pode, mas ele não vai ter essa preocupação sei lá, de morrer de câncer ou de cirrose ou coisa parecida, não é verdade? De sofrer na UTI de um hospital e agonizar e tudo mais. Não tem os Budas não têm essa preocupação que o aspirante tem, e muito, né? Os Budas, é, os Budas podem sofrer na vida, mas ao morrerem, vão para, vão para a terra pura do Buda Amida, né? Então, essa é a preocupação do aspirante, né? A preocupação do aspirante é uma preocupação em relação à pós-morte, né? Isso segundo a filosofia oriental, né? O aspirante a Buda tem uma preocupação, vamos dizer assim, fundamental, né? Essa é a preocupação em relação à pós-vida, né? E o que é o mundo da felicidade absoluta? O Buda Amida dá, fornece, né, proporciona ao aspirante, né, que ele deixe de ser um aspirante e se torne uma pessoa, um Buda, né, uma pessoa que ao morrer vai nascer como um Buda, né? Diferentemente do aspirante. O aspirante, se ele não for salvo pelo Buda Amida, ele vai para um mundo de sofrimento ininterrupto, né? E isso é a sensação, e essa é a sensação que o aspirante sente, né? E é a raiz do sofrimento, né? Interessante falar dessa forma, né? É uma forma que também é uma forma muito diferente das minhas aulas de budismo. E aqui agora eu estou até vamos dizer assim, amadurecendo o meu entendimento em relação à pós-vida, à pós-morte, né? Ah, se a, se, se a noção, se você tiver uma clareza de que a sua pós-vida, a sua pós-morte vamos dizer, o paraíso, né? Você está livre de toda e qualquer preocupação, né? Você pode morrer agonizando com facadas ou agonizando com dor física insuportável. Mas é claro que aí nessas horas você vai optar por sair logo dessa dor física. Por exemplo, sei lá, cortando a jugular do pescoço para que esse sofrimento físico seja menor, né? Mas, enfim, após a morte, você nascerá como Buda, né? Aí é uma questão de opção, né? O general Tojo Hideki, eu falando meio abrasileirado, Tojo Hideki. General Tojo Hideki, odiado por muita gente, né? Líder do Japão na Segunda Guerra Mundial, né? Chefe supremo, né, das forças militares do Japão, né, na Segunda Guerra Mundial.
Eu não tenho muita informação a mais, não sei se ele chegou a ser o primeiro-ministro do Japão, mas enfim, é o general Tojo Hideki. Tojo, chamado em brasileiro Tojo Hideki. Ele foi salvo pelo Buda Amida, e aí enfim, preso pela, pelas forças militares norte-americanas, né? E aí, no final, ele preso e já definido que ele iria para a forca, né? E o fato é que depois que ele foi salvo, todos os que foram condenados à forca, é uma situação realmente trágica, né? Para quem é aspirante. Não quer morrer de jeito nenhum. No final no final não quer morrer de jeito nenhum. Chora, chora, se desespera, as pernas não conseguem ficar em pé, tem que ser arrastado por duas, um segurando em cada braço, vamos dizer assim, um soldado segurando em cada braço da pessoa que lacrimeja, que se desespera, não quero, não quero, não quero ir para forca, as pernas não conseguem ficar fixas para chegar, para subir vamos dizer, a escada até colocar a corda no pescoço e tudo mais. No caso do general Tojo Hideki, ele que foi salvo em plena prisão por um monge da Jodo Shinshu, né? Que não foi, claro, foi salvo pelo Buda Amida, mas o monge da Jodo Shinshu foi, vamos dizer assim, que o Buda Amida enviou para palestrar, para falar da filosofia oriental, falar de budismo para o general Tojo Hideki, em pleno cárcere, à beira de ser enforcado, né? Então ele obteve a salvação do Buda Amida e como ele foi no dia da forca, com um sorriso nos lábios. Ele foi sorrindo para a forca. É inconcebível, é inconcebível, a não ser para pessoas que foram salvas pelo Buda Amida, né? Então foi com um sorriso, ele foi com um sorriso nos lábios para a forca, colocando a corda no pescoço. É claro que na hora que solta, tira o chão, vamos dizer assim, com a corda no pescoço, a dor física deve ser uma coisa diferenciada, diferente de. É claro que deve existir a dor física e a pessoa agoniza e solta fezes e é uma dor insuportável. Evidentemente, isso deve ter acontecido de fato, mas ir sorrindo para a forca, isso não é concebível, é inconcebível. General Tojo Hideki foi sorrindo para a forca, né? Agradecendo aos soldados norte-americanos que cuidavam da prisão, né? Claro, os Estados Unidos ganhou a guerra e tudo mais, então tem um domínio total. E agradecendo, né? E claro, isso gera também um espanto dos soldados americanos que passam a não acreditar que isso seja fato, que tenha sido fato. E de fato foi, né? Isso é fato, deve estar registrado em algum lugar na história, nos anais da história japonesa, né? Da história do Japão, que ele foi sorridente, agradecendo a todas as pessoas em volta, né? E foi porque ele iria para a terra pura do Buda Amida, né? Diferentemente de todas as outras pessoas de todos os tempos, né? Que não tenham sido salvas pelo Buda Amida, né? Então isso é o objetivo da vida, né? Para chegar lá que eu estou aí vivendo, né? Estou vivendo para chegar indubitavelmente, né? Até o trabalho final do Buda Amida, né?
que é o trabalho do final do Buda Amida, é embarcar-me, é me embarcar na Moamida Butsu, né? E é isso, né? É isso que talvez seja o que eu queria dizer. Ichinen é a fé sem a mente dupla. Por isso ela é chamada de Ichinen. Né? Sempre Shinran Shonin, né? Sempre Shinran Shonin ele as palavras de Shinran Shonin são as palavras mais importantes em relação a interpretação mais, como eu diria, a interpretação dos sutras da filosofia do Buda Sakyamuni, né? Do budismo, né? Como descreveria Shinran Shonin, né? Em relação na verdade, cada mestre teve a sua função, né? Buda Sakyamuni teve a sua função. Mestre Nagarjuna da Índia teve a sua função. Mestre Vasubandhu da Índia também teve a sua função. Mestre Dondan teve a sua função. Mestre Doshaku teve a sua função. Mestre Chantal teve a sua função. Mestre Genshin teve a sua função. Mestre Honen teve a sua função. Mestre Shinra também teve a sua função. Né? E na nossa realidade de aspirante, Shinran Shonin é o ser supremo, né, do ensinamento de Buda Sakyamuni, né? Do ensinamento de Buda Amida, vamos dizer assim, né? Ichinen é a fé sem a mente dupla, por isso ela é chamada de Ichinen. Né? Os nossos desejos são ilimitados, os nossos desejos são incontroláveis, né? Os nossos desejos conduzem muitas vezes o aspirante a um caminho errado, né? Porque os desejos são incontroláveis, né? E aí tudo indica que este trabalho de gravação é um trabalho também do Buda Amida de administrar a minha própria ganância, os meus próprios desejos, né? Tudo indica, né? Eu sou aspirante, né, a Buda, né? Existe uma visão também do aspirante Hideo Yahiro. O problema é do Hideo Yahiro. Eu sou aspirante, né? As demais pessoas eu não sei, né? As demais pessoas, sejam elas aparentemente felizes ou aparentemente infelizes, não é? 8 bilhões de seres humanos é a visão mais, que eu acho mais, assim, coerente. 8 bilhões de Budas que baixaram na Terra por conta da doença do aspirante Hideo Yahiro. É o peso da minha doença que trouxe os Budas aqui no planeta Terra para que atuem, né? No teatro de
maravilhas e também no teatro de horrores deste globo terrestre, né? Para me conduzir, para conduzir o Hideo Yahiro à felicidade absoluta, né? Para que eu siga na direção correta, né? Então este teatro de horrores, né? Este teatro de maravilhas que é a humanidade, é o teatro de 8 bilhões de Budas voltados, é o teatro de 8 bilhões de Budas voltado para o Hideo Yahiro, né? Então e aí aqui agora é o momento para dizer que, enfim, e também para fazer uma autocrítica em relação a todas as pessoas do globo terrestre, 8 bilhões de seres humanos, né? É uma autocrítica em relação a todas as pessoas, né? Todas as pessoas, né? Então, as circunstâncias, vamos dizer assim, de ojeriza, de ódio, de desavença, foram circunstâncias, né? Até aqui agora, né? Todas as pessoas, 8 bilhões de pessoas, né? Pessoas de que eu goste, pessoas de que eu não tenha gostado naquela circunstância, né? Na verdade, são todas as pessoas Budas atuando, né? Budas representando para que o Hideo Yahiro siga no caminho correto, né? Então, como é que eu diria? Por conta de gosto, de etc., né? Julgar fulano, beltrano, cicrano, isso foram coisas circunstanciais necessárias para que eu, Hideo Yahiro, seguisse e continue seguindo no caminho correto, né? Então são todas as pessoas, sem exceção, 8 bilhões de Budas, né? Que estão, cada qual atuando à sua maneira para que o Hideo Yahiro siga rumo ao Ichinen e não rumo ao inferno, né? Então todas as pessoas, todas as 8 bilhões de pessoas, fulano, beltrano, cicrano, né? Todas as 8 bilhões de pessoas são Budas. Essa é a visão que eu acho a mais coerente de todas, né? Eu sou aspirante a Buda, eu sou o doente diante de 8 bilhões de pessoas, de Budas que estão representando no seu circo de maravilhas, no seu círculo de horrores, são todos atores, são todos atores, né? Todos os Budas, todos são Budas atuando, né? Para que o Hideo Yahiro siga rumo ao embarque através do Buda Supremo, né? Que é o mestre de todos os Budas do universo, né? Todas as pessoas. Essa tentar concluir essa gravação através desse pensamento, talvez seja um grande avanço no meu entendimento, né? E também faz parte de uma personalidade que talvez seja importante, né, para o Hideo Yahiro, para o futuro do Hideo Yahiro, não sei, mas essa minha escolha através de deixar de lado as circunstâncias
que foram circunstâncias de ojeriza, de ódio, de desavença, de detestar, coisa e tal. Isso foram circunstâncias, né? Apenas nesse teatro, né? Nesse teatro em que circunstancialmente eu estava naquele estresse, circunstancialmente para que um determinado aspecto da minha busca filosófica fosse corrigido, né? Para que eu não caminhasse. Então era uma coisa meio que na marra, os Budas me puxando, né? Através de uma circunstância estressante, para que eu continue seguindo no caminho correto, no caminho seguro, né? No caminho que vá me levar ao embarque, né? Ao embarque no Namamida Butsu, né? No navio da grande compaixão, né? Que é o Namamida Butsu, né? Então, essa é uma coisa que parece ser uma conclusão desse trabalho de 60 minutos, né? Enfim, são o trabalho exclusivo do Buda Amida em relação ao Hideo Yahiro. A doença do Hideo Yahiro a gravidade da doença do Hideo Yahiro é tal, né, que o Buda Amida não teve outra escolha senão fazer um trabalho exclusivo para o Hideo Yahiro poder seguir com segurança até o embarque. E aí o que o Buda Amida fez? Ele resolveu fazer esse teatro todo dos Budas, né, tanto do lado estressante quanto do lado prazeroso, né, para que o Hideo Yahiro caminhasse e caminhe rumo à felicidade absoluta, né? Essa é a conclusão que está tendo essa gravação desse vídeo aqui de 60 minutos, né? O trabalho do Buda Amida, exclusivo para o Hideo Yahiro, para o aspirante a Buda Hideo Yahiro, né? 8 bilhões, né? E todas as fisionomias, né? Todas as pessoas vêm aqui eu acabo trazendo todas as pessoas, e todas as pessoas são todos Budas, atores, não é? Né? Atores, né? Personagens, né? Interpretadas pelos Budas, né? Uns parecem assim mais graves e tudo mais, outros mais agradáveis e tudo mais, mas isso tudo é um teatro dos Budas. Todos, portanto, são todas as 8 bilhões de pessoas do globo terrestre são pessoas boas, né? Essa é a conclusão, né? Todas as 8 bilhões de pessoas do globo terrestre são pessoas boas. Quem é a pessoa má? O Hideo Yahiro, não é? Por ser o Hideo Yahiro, aspirante a Buda, uma pessoa má, enfim, existem 8 bilhões de pessoas boas. Todas pessoas boas, todos Budas, né? E eu sou o doente, o aspirante, né? E esse é o trabalho do Buda Amida, um trabalho exclusivo voltado para o aspirante a Buda Hideo Yahiro, né? Muita gratidão nesses 60 minutos, muita gratidão aos 8 bilhões de Budas. Muito
Obrigado